do Departamento de Química. Os dois, presidente e diretora, usaram os microfones da Caturité para apontar e afirmar que a instituição, a UEPB no caso, deve cerca de 60 milhões de reais a docentes. Mas a crítica não ficou restrita apenas à instituição como um todo. Também foi diretamente à reitoria e à associação dos docentes, que eles dizem também que nada faz a respeito dessa situação. Então, como direito de resposta, eu queria ouvir primeiramente o professor Elber Tavares a respeito dessa situação. Isso que eles colocaram aqui para os ouvintes, procede? Se sim, por quê? Se não, o que é que está acontecendo de verdade e o que não foi passado aqui na Caturité? Ok, Vitor. De certa forma, a questão dos retroativos de progressões dos professores da Universidade Estadual, ela é real, né? A gente tem um problema de retroativo para receber do governo, que vem desde 2018, quando a Lei 10.660 bloqueou essas progressões e, desde então, esse valor que deveria ser repassado para os professores, ele ia estar, vamos dizer assim, congelado. O que acontece? Naquele momento, a do EPB, né, junto com o governo do Estado e com a reitoria, estamos em mesa de negociação, né? Então, nessa mesa de negociação, ela tem os desbloqueios dessas progressões e também tem outros fatores, como reajuste salarial, como a questão do concurso público, todas as pautas que dizem respeito ao EPB, né? A gente sabe que, desde então, o governo tem dialogado com a gente com relação a essa pauta, ela tem avançado. Progressões que estavam bloqueadas 18 e 19 foram liberadas em 2021, as subsequentes 22, 20, 22, 21 foram liberadas em 22 e a perspectiva é que em 23 agora a gente possa conseguir, né, dentro dessa negociação, desbloquear e finalmente resolver uma etapa dessa questão das progressões. A outra etapa é justamente esse retroativo. Esse retroativo ele é um montante muito alto e é necessário ver como é que equaciona essa relação. Então, esse é um ponto importante. Agora, um outro ponto importante dizer é que a AGPB ela tem feito um esforço muito grande em termos de luta para conseguir chegar a esse patamar de discussão e de diálogo, já que, historicamente, em outros momentos, a gente teve muitas, vamos dizer assim, rixas, brigas entre o governo e o EPB. Hoje, essa situação ela está, vamos dizer assim, superada. É um outro momento histórico, é um momento agora de negociação e que, de certa forma, assim, por mais que a gente tenha a boa vontade da luta e, de certa forma, a gente tem tentado levar adiante as lutas da categoria através de uma representatividade democrática, de fato, a gente faz as nossas assembleias e dessas assembleias decide a política que vai ser levada adiante, né? Então, é muito importante que o nosso docente, o nosso professor da UEPB entenda que o sindicato o espaço de luta, é o sindicato o espaço de representatividade e é o sindicato, de fato, quem vai chegar a negociar. Eu acho muito importante que, no atual momento, essa discussão, com a ajuda até da Rádio Caturité, chegue ao espaço público, né? O espaço público é necessário que a sociedade entenda, a sociedade civil entenda que este momento, que essa situação, ela existe. Até então ela tem sido discutida entre universidade e governo, mas ela de fato existe e é importante que, a partir do que a sociedade entende da importância de uma universidade pública, fazer vamos dizer assim, reconhecimento crítico da necessidade do pagamento dessas progressões. Mas o valor chega a isso mesmo, 60 milhões de reais? Chega em torno disso, né? Eu acho que talvez a professora Elizabeth tenha números mais precisos aqui, né? Mas o valor diz respeito justamente às progressões 18, 19, 20 e 21. Eu só queria colocar um espaço rápido para o ouvinte que talvez não conheça bem a questão do servidor público, né, na universidade, é que uma progressão funcional, ela é uma progressão que geralmente se diz que a cada 2 anos você tem direito a ter uma progressão, ou seja, ter um adicional no seu salário base. Mas não é apenas isso, né? A gente
Dentro desses 2 anos, você tem que provar uma produtividade acadêmica, seja na extensão, seja na pesquisa, seja na administração da universidade, para poder fazer essa progressão. Mas a respeito também da afirmação dos professores que aqui vieram, e usar estes microfones também, como o senhor está usando agora, de que a do EPB não faz nada para tentar solucionar essa situação. O senhor concorda com esse assunto, com essa afirmação deles, na verdade? Não, com certeza não, de fato não. Né? Eu acho que nós temos feito, ontem, por exemplo, nós participamos de um ato de mobilização de servidores pelo reajuste. Foi um ato muito interessante, muito bem mobilizado, teve muita mobilização. Isso em João Pessoa. Isso em João Pessoa, né, na frente da Assembleia Legislativa, com 30 entidades, né, de classe, de categoria de servidores públicos, em busca desse reajuste salarial atual, que a gente tem a data base, nossa data base, em janeiro. Né, a gente já passou janeiro e o governo ainda não sinalizou nenhum reajuste para a categoria. Então, essa mobilização ela aconteceu ontem na Praça dos Três Poderes, entramos na Assembleia, conseguimos audiência pública para discutir a questão, conseguimos conversar com alguns deputados para mediar essa relação com o governador, e isso é um trabalho que, no momento, a DPB está muito focada em torno disso. É claro que as questões que envolvem as discussões do retroativo, ela também está sendo colocada na mesa, mas numa discussão em paralelo. Né? E qual é essa discussão em paralelo? É o que eu estou colocando. A gente está em mesa de negociação. E em mesa de negociação, você faz alguma coisa. Então a gente tem discutido isso. No ano passado, a ABPB, através de muita luta, de muita mobilização da parte da sua diretoria também, em busca de diálogo com o governo do Estado, em busca de reivindicar o seu direito de progressão, a gente conseguiu destravar uma dessas progressões. Né? A gente conseguiu destravar isso negociando concurso público, inclusive, e negociando também a questão de reajuste salarial. No ano passado a gente conseguiu 10%. Muito bem, deixa eu colocar aqui também na conversa a diretora, secretária, né, Elizabeth Vale. E eu pergunto para ela a mesma coisa. Primeiro, como a senhora falou que ela tem mais precisamente esses números, se de fato, se não o pagamento chega a esse valor de 60 milhões de reais, essas progressões, e se ela concorda ou discorda dessa afirmação de que a do EPB, enquanto Associação dos Servidores, nada faz para tentar apoiar a solução dessa questão para alguns docentes de lá também. Muito bom dia mais uma vez, professora. Então, Victor, antes de chegar a essa questão que se levanta, né, é importante fazer um rápido resgate sobre as diversas lutas que a DFB, né, tem feito ao longo da história do movimento, né, sindical docente. A própria lei de autonomia da universidade foi fruto da luta do sindicato, né? Fruto da luta do sindicato, a DFB, o ano Sindicato Nacional, o próprio PCCR, que é o nosso plano de carreira e salário, também foi muito fruto da luta, né, deste sindicato. Né? É bom situar que esse problema, ele tem, lá com a Lei 10.660, no período do governo Ricardo Coutinho, né, que congelou os salários, congelou progressões, e essa lei continua afetando de forma muito forte os servidores da UEPB. Né? Durante esse percurso todo, este sindicato enfrentou, né, e tem enfrentado diversas lutas, inclusive um primeiro momento de desbloqueio das progressões, e que muitos professores que criticam este sindicato, essa diretoria, não estiveram presentes, quando a gente, em diversos momentos, não só no processo de tentativa de diálogo, mas no período do governo de Ricardo Coutinho, a gente desbloqueou, recebeu, inclusive, retroativo naquele período, né? Como a gente fez diversas leis, aliás, movimentos para derrubar essa lei de 10.660, movimentos na Assembleia Legislativa, ocupação da Assembleia Legislativa, em frente ao Palácio do Governo. Infelizmente, muitos desses professores que criticam não estavam lá. Né? Continuidade desse processo ainda, dessa lei que a gente tem articulado junto à Assembleia Legislativa, no sentido de que essa lei realmente ela precisa ser, de fato, derrubada. Né? E agora já no governo, nos governos, João, como o próprio professor Elber colocou, o que a gente tem conseguido é desbloquear essas progressões
A gente, inclusive, realizou, no período da campanha, debate com os candidatos a governador, lá na UEPB, na Central de Aulas. O próprio governador João esteve lá, assinou uma carta-compromisso, né? E nesta carta-compromisso, o que a gente colocava? Primeiro, o respeito à lei de autonomia. Sem o respeito à lei de autonomia, sem o repasse, fica difícil, aí a briga fica interna. No âmbito da UEPB, é como se o governo não tem respeitado realmente a lei de autonomia. Pra você ter uma ideia, em 2009, a UEPB recebeu, em termos de duodécimo, em torno de 5,24%. Em 2022, 2,67%. De fato, isso impede, né, o cumprimento, né, do nosso direito do PCCR. Então, essa luta para além do reajuste salarial, que é todo ano, né, data base, a luta para valer a lei de autonomia, para que valha também o nosso PCCR, que é as nossas progressões, né? Então, o sindicato tem feito isso. Nesse processo de negociação, convidamos, inclusive, esses colegas professores para o debate, junto com os candidatos, né? No momento em que o governador se comprometeu a zerar, na linguagem dele, né, o passivo com o EPB, pediu um tempo agora para 2023, né? Estamos num processo de diálogo, né? E nesse processo de diálogo, a semana passada, o próprio secretário de Planejamento nos deu um retorno, que pós-carnaval há uma possibilidade de uma mesa tripartite, governo, reitoria e sindicatos, né? Mas eu acho que é desconhecimento. Os professores eles não são sindicalizados, então não acompanham a luta, ou se acompanham, fazem vistas grossas.